uma senhora de idade avançada, bengala na mão, quase não se aguenta em pé. Ela começa a bater nas plantas da vizinha. Não é acidental. Ela está conscientemente atingindo as plantas. Quando a vizinha resolve confrontar, a resposta vem em forma de ameaça. Venha, venha, rapariga sem vergonha, venha. E a bengala, que deveria ser apoio, vira instrumento de intimidação. Eu sei que descrevendo dessa forma parece engraçado, mas olha esse vídeo e tenta não se revoltar. Tem condições de negócio desse? Diga a mim se tem condições de negócio desse. Mas é pra mim aguentar. É pra mim aguentar. É pra mim aguentar. Diga se tem condições. Jogue. Jogue, se você jogar, eu jogo em você. Jogue, diga mais. Tô amando, pode dizer. Diga. Diga que eu tô amando, diga. Diga. Pode jogar, isso aí não tem nada não, é planta. Pode jogar. É bom ressaltar, como sempre, que não temos o contexto, mas não ter contexto não significa que não dá para analisar esse tipo de comportamento e especular algumas possibilidades para que a gente possa tirar algo de bom para nós mesmos, não é? O que a gente viu aqui é o objetivo, uma pessoa atingindo algo que não é dela e, quando confrontada, respondendo com ameaça. Isso está ali. A pergunta que surge imediatamente é: por quê? Isso é demência ou é caráter? Existe possibilidade de demência? Sim. Existem algumas demências que afetam mais o lobo frontal, ou seja, alteram justamente o controle do comportamento. A pessoa pode ficar mais agressiva, menos consciente das normas sociais, mais explosiva. Isso é real, isso acontece. Mas e se não for demência? Temos uma tendência social a patologizar tudo que nos incomoda, como se a única explicação possível fosse um déficit cognitivo. É mais confortável pensar assim, porque pode ser a gente um dia ali, pode ser um familiar nosso. É menos ameaçador, entende? Se for doença, ela não tem culpa. Se for doença, no caso de um idoso, a gente preserva a imagem da velhice como algo puro, sábio, quase intocável. Mas a realidade é que pessoas difíceis de lidar também viram idosos. Pessoas agressivas, invejosas, controladoras envelhecem também. O tempo passa para todo mundo. O caráter não sofre uma purificação automática aos 70, 80 anos. A idade traz fragilidade física, mas não garante maturidade emocional. E esse é um ponto que precisa ser dito de uma forma clara. Envelhecer não é sinônimo de desenvolvimento como pessoa. Talvez o que incomode tanto nesse tipo de vídeo seja justamente isso, a quebra da fantasia da velhinha inofensiva. Porque olha essa cena de novo, ela não parece confusa, ela parece irritada, ela parece desafiadora, e quando percebe que está sendo confrontada, ela não recua, ela aumenta o tom e começa a ameaçar. Mas vamos olhar outro detalhe interessante: ela não atacou a vizinha diretamente, ela atacou as plantas. Plantas na frente da casa não são apenas decoração, elas representam cuidado, tempo investido, dedicação, zelo, às vezes até orgulho. Quando alguém destrói isso, ela não está só quebrando as folhas da planta, ela está tentando atingir simbolicamente aquilo que o outro construiu. Existe algo na psicologia que se aproxima do conceito de inveja destrutiva. Não é o desejo saudável de também conquistar algo, é como se fosse um impulso de eliminar o que o outro tem porque aquilo incomoda. É a lógica que infelizmente muitos brasileiros têm: se eu não tenho, você também não vai ter. Isso é o que está acontecendo ali? Não sabemos, mas é uma hipótese possível. Outro ponto importante é a dinâmica do enfrentamento. Percebe que quando ela nota que está sendo confrontada, o comportamento não diminui, ela fica mais agressiva. Ser enfrentado mexe com qualquer pessoa, mesmo quando sabemos que estamos fazendo algo errado. A sensação de estar sendo contrariado pode gerar raiva, gerar uma reação defensiva intensa. E quando alguém sente que está perdendo o controle da situação, pode tentar recuperar esse controle partindo para a agressividade, seja verbal ou física. Isso não exclui a possibilidade de um quadro cognitivo como
como demência, mas também não aponta necessariamente para ele. Existe uma linha muito tênue entre compreender e justificar, entre analisar e passar pano. Quando a gente tenta explicar todo o comportamento como resultado de doença, trauma ou contexto oculto, a gente corre o risco de retirar completamente a autonomia da pessoa. Por outro lado, quando a gente transforma um vídeo numa prova de que idosos são assim, também cometemos um erro. Você já deve ter visto vários vídeos por aí de idosos brigando em ônibus, discutindo na rua, criando confusão. Isso cria a sensação de que é algo frequente, mas isso é apenas um viés cognitivo. A maioria das pessoas idosas não estão destruindo plantas de ninguém, mas o fato de a maioria não fazer isso não apaga o fato de que algumas fazem. É difícil para muitas pessoas chegarem a essa conclusão porque não aceitam que fragilidade física não significa desenvolvimento intelectual. Alguém pode ser frágil no corpo e ainda assim agir com a intenção de provocar, de ferir, de invadir. A idade não transforma ninguém automaticamente em santo. Ela apenas revela o que foi construído ao longo da vida. Às vezes com menos filtro social, às vezes com menos medo das consequências. Uma coisa que não podemos descartar é um possível conflito antigo. Talvez exista uma história ali entre as duas que o vídeo não mostra. Talvez exista ressentimento acumulado. Mas mesmo que exista, nada disso aparece no recorte. O que aparece é um comportamento agressivo. E aí eu volto para a pergunta inicial. Isso é demência ou é caráter? Provavelmente nunca saibamos. Esse vídeo não mostra muita coisa, mas ele mostra, no mínimo, que envelhecer não purifica ninguém. Agora eu quero que você pense na sua reação quando viu essa cena pela primeira vez. Você sentiu pena, raiva, você pensou, coitadinha dela, ou você pensou, isso é maldade? Sua primeira reação diz muito sobre como você enxerga a velhice agora. E talvez seja essa a reflexão mais interessante aqui, porque no fim das contas o vídeo não é sobre uma senhora batendo nas plantas de outra pessoa, é sobre a nossa dificuldade de aceitar que pessoas frágeis podem agir de forma hostil, sobre a gente lidar com a ideia de que o tempo não transforma todo mundo em alguém melhor. Se você gosta de análises como essa, onde a gente pega situações reais e vai além da reação superficial, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente não sai diagnosticando ninguém, mas também não romantiza comportamentos agressivos só porque vem de um idoso. Comenta aqui embaixo qual foi a sua leitura desse vídeo. Você acha que a idade muda o caráter ou só revela o que já estava lá? No próximo vídeo a gente continua explorando esses recortes da internet que parecem simples, mas dizem muito mais sobre nós do que sobre quem está na tela de fato. Até lá!